estamos acompanhando cenário internacional, cenário nacional e dentro do nosso cenário nacional, a gente tem essas imagens aqui. Muita chuva, muita água, o que é super habitual para o verão. Porém, tem sido além da conta e alguns problemas que se tornam muito frequentes. Olha aqui essa imagem, os carros cobertos pela água. Esses aqui são os veículos que ficaram cobertos, mas ficaram no lugar. Alguns outros foram levados por córregos, por exemplo. Com o aumento do volume de chuvas e o risco de enchentes, cresce a preocupação com a segurança da população. Para explicar como agir antes, durante, depois de uma enchente, a gente vai conversar agora com a Carol Burunzizian. Capitão, acertei seu sobrenome? Antes de começar a entrevista, já quero que uma correção, por gentileza. Como é que eu pronuncio? É Burunzizian, mas pode ser só Capitão Carol que está tudo certo. Perfeito, Capitão Carol, então, conversando aqui com a gente. Capitão, muito obrigada pela gentileza da entrevista, para que a gente possa falar de cuidados e também de buscas que continuam ocorrendo. Eu até já chego nessas questões aqui dos cuidados, só para perguntar aqui para a senhora, nós temos desaparecidos ainda no estado de São Paulo pelas chuvas, porque a gente vem acompanhando o caso de uma idosa aqui na cidade de São Paulo, um assunto muito triste, né, que ainda continuam as buscas por ela. Elisa, acabou de acontecer o encontro de um cadáver, na verdade, de uma mulher no Rio Pinheiros, próximo ao Autódromo de Interlagos. Poucos minutos antes da gente entrar aqui, nos informaram sobre esse encontro. As equipes estavam buscando na região, equipes por terra, equipes de barco, e uma pessoa viu um corpo dentro do rio, ligou o corpo de bombeiros, e as equipes embarcadas foram até o local e perceberam se tratar de uma mulher, retiraram esse corpo, né? Agora, vamos fazer contato com os parentes do casal para eles reconhecerem ou não a mãe dele, né, a senhora Maria, que estava desaparecida. Nossa, que tristeza, capitão. Meu Deus, para essa família. Então, agora é o procedimento, não tem como afirmar, portanto, só para entender, desculpe a pergunta repetitiva, não tem como afirmar que é dessa idosa. Precisa a família para fazer o reconhecimento ou vocês já têm indícios disso? Há indícios, mas a gente não pode afirmar com certeza, né? As características batem, não tem outro desaparecido, não tinha outra mulher desaparecida, então é próximo da onde a ocorrência começou, onde teve o início. Muita chuva, muita água, foi para um local que a gente não esperava, mesmo que no Rio. O volume de água foi tão grande que levou para um lado que não era o esperado, embora as equipes estivessem fazendo toda a busca no Rio, ele foi localizado de fato ali, mas o procedimento padrão agora, a gente não consegue afirmar porque a gente não conhecia a senhora Maria, então o filho vai ser chamado, na verdade já foi chamado, para ele sim falar, olhar e reconhecer ou não o corpo da senhora Maria, porque, como vocês acompanharam, foi muita água, era muita gente que passava, né, que trafegava ali, inclusive é outra orientação que a gente dá para não transpor áreas alagadas, mas poderia ser. Então, a gente tem que aguardar esse reconhecimento para afirmar que é o corpo da senhora Maria. Ai, que coisa triste. E claro, em respeito à família agora, né, que vai lá para reconhecer ou não, para ver se é essa mãe, essa parente, essa idosa que estava desaparecida. Capitão, a gente vê sempre, eu não vou entrar aqui na questão das prefeituras e tal, mas só para contextualizar, porque a gente vê muito assim, as prefeituras dizerem, fomos pegos de surpresa, não esperávamos tanta água, coloca muito nessa coisa de fomos pegos de surpresa. Mas vamos trazer aqui no quesito segurança da população, daquilo que a gente pode fazer para se proteger. O que é que a senhora mais vê de corriqueiro, que as pessoas costumam fazer muito quando tem chuva e a senhora observa e pensa assim, puxa vida, olha lá, para dar um problema basta um segundo. O que é que a gente erra nessas horas? Elisa, as pessoas muitas vezes acreditam que não vai acontecer com ela, né? Então eu tô ali na chuva e a água está subindo, eu vou ficar aqui porque não vai acontecer comigo. Então elas não acreditam no potencial daquela emergência. Nós estamos em estado de alerta ainda, né? A Defesa Civil emitiu um estado de alerta para chuvas que vão acontecer
hoje e nos próximos dias. Então, a gente já sabe que vai acontecer, ah, chuvas fortes virão. Então, fica a dica para as pessoas: não se coloquem em situação de risco, não entrem numa enchente, não atravesse áreas alagadas, evite áreas que a gente já conhece, que enche, que a água sobe. Se eu perceber, se eu estou dentro do meu carro, a água está chovendo muito, eu estou num local alto, não está subindo água, ok, eu vou permanecer ali dentro, vou esperar a chuva passar. Agora, eu estou dentro do meu carro, eu estou vendo o nível de água subindo, eu estou vendo que eu não vou conseguir sair dali mais com o carro. Eu saio do veículo antes dessa água subir e eu não consegui mais sair. Já estou dentro do carro, a água subiu rapidamente, eu não consegui sair. Você vai dar um jeito de sair e ir para o teto. Numa cena dessa que a gente está vendo aí, ó. O único local que não tem água é no teto desse veículo. A chance de subir mais um pouco e levar quem está no teto é muito grande. Então, ó, ações como essa, por exemplo, de pessoas atravessando, elas são imprudentes, elas não são seguras. Então, são coisas muito simples que a gente pode fazer. E lembrando, né? Qualquer sinal de emergência, tentar manter a calma, ligar para o telefone do Corpo de Bombeiros 193 para passar o que está vendo, para relatar qual é a emergência e o local exato. Capitão, ainda falando sobre trânsito, muito importante ouvir a senhora trazendo enquanto a gente observa as imagens, porque o que a gente vê de sofrimento por parte dos motociclistas, né? Porque eles têm de parar, colocar a roupa, procurar um local seguro, já não é uma rotina muito simples. Uma das imagens dessas chuvas é um motociclista que vem uma enxurrada, ele escorrega e ele é levado junto com a moto, né? De que maneira, porque a gente também compreende, tem aqui a sensibilidade, geralmente é uma galera que está trabalhando, que ganha por entrega, que tem que entregar rápido, que quer chegar no lugar, entregar o pedido, mas a questão da vida é muito difícil, né? Essa linha fina entre a necessidade e a sobrevivência também, claro, da própria vida. O que a senhora nos diz sobre isso, sobre os motociclistas? É muito complicado porque a gente sabe da necessidade do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, ele quer correr atrás de dar uma condição melhor para a tua família, a gente entende perfeitamente isso. Só que a gente tem que pensar sempre que, se acontecer um acidente, se ele for levado e acontecer como aconteceu não só desse casal, mas como aconteceu há poucos meses do outro senhor que também foi arrastado, se acontecer uma situação dessa, não vai ter mais entrega. Então, as pessoas, elas precisam ter essa consciência. A gente entende perfeitamente a situação, a gente acredita que as pessoas estão buscando uma condição melhor, que tem urgência, que quer chegar logo em casa, que está correndo atrás, mas a gente precisa que elas também tenham essa consciência da importância da vida delas. A gente fala: abandona o carro, sai, vai para um local seguro, porque bem material a gente consegue correr atrás. Mas numa dessa que a gente é levado, que a gente é arrastado pela correnteza, a força da água é uma coisa absurda. Com 15 centímetros de lâmina d'água, é possível que uma pessoa seja arrastada. 30 centímetros, que dá água ali no meio da roda, já consegue arrastar um carro. Então, a gente muitas vezes subestima essa força da natureza, né, da água. Então, a gente pede para as pessoas terem um pouquinho de consciência e pensar e acreditar que pode acontecer com elas também. Uma última pergunta sobre descarga elétrica, choques, porque quando a água baixa, é muito comum, não sei, se subiu água na nossa casa, a gente começa a limpar, pega um pano, uma vassoura e naturalmente muitas vezes começa a andar pela água. Qual que é o risco de choques e de doença? Em relação aos choques elétricos, se você estiver dentro da sua casa, a gente orienta que, se possível, quando começar a chuva grande, sua casa já tem histórico de alagamento, sabe que vai entrar água, desligue a energia, né? Tente desligar no quadro geral ou faça contato com a companhia de energia elétrica para avisar, porque se tiver qualquer fio desencapado, qualquer fiação irregular, que não esteja tão bem isolada, pode acontecer de um choque elétrico. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, em relação às chuvas do interior de residência, em locais que já existe isso, já existe esse histórico e de deslizamento de terra. As pessoas têm que ficar muito atentas em relação a isso. Então, se a sua casa enche, já saia, procura, ponha documentos importantes dentro de sacos plásticos, amarre e leve com você somente o estritamente necessário. Não esqueça dos pets, né? Tentar tirar daquela região, daquela área de perigo iminente,
o que pode ter algum tipo de dano, né? Então, tem cachorro, tem gato, tenta sair com todo mundo para um local seco, para um local seguro, seja na casa de parente, de vizinho, e depois volta para pegar o que for de importante. Então, a gente muitas vezes é apegado ao bem material, a gente entende, é absolutamente normal, mas nesse momento de uma emergência como essa, a gente tem que pensar o que é mais importante e priorizar a vida. Capitão, conversando com a gente, Capitão Carol, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Muito obrigada pelas palavras. E olha, a gente sempre repete isso aqui quando vê uma operação e vocês trabalhando, o quanto é emocionante ver o trabalho do Corpo de Bombeiros, viu? Parabéns por ter escolhido isso para a sua vida mesmo, que é você dedicar a sua vida em prol do outro. Muito obrigada pela entrevista, capitão. Muito obrigada, um bom dia a todos. 193 estava aparecendo ali atrás, viu?